Vídeo de número 24, ainda falando do procedimento e julgamento. Nós paramos no artigo 51. Então nós vamos lá agora artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsável pela licitação. Pessoal, nós temos aqui alguns aspectos a ser observados. Primeiro, a habilitação preliminar é aquela habilitação que a gente viu de qualificação técnica, jurídica. Depois a inscrição em registro cadastral, que é aquele banco de dados permanentes da administração pública. A sua alteração porque a empresa cresceu, ela aumentou a sua capacidade de contratar, ou até mesmo o cancelamento. E as propostas, também os envelopes com as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente. Pode ser uma comissão permanente de licitação, um órgão maior, um órgão que está sempre contratando, ou uma comissão especial. O órgão menor, então ela é feita sempre que houver, nas raras vezes que houver um processo licitatório. O mínimo será 3 membros, 2 devem ser permanentes daquele órgão. 2 destes são servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes daquele órgão. Então, se é um órgão da área da saúde, 2 membros, 2 servidores qualificados que vão pertencer a este órgão, deve ser permanente, deve ser efetivos ou deve ser estáveis aqueles órgãos da administração responsáveis pela licitação. Então preste atenção. Mas nem sempre é assim. Nós veremos posteriormente que no caso do convite não vai ser exigido 3 membros. Aqui a regra, então, vamos guardar a regra para depois a gente ir para a exceção. 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsável pela licitação. Dos órgãos. Por quê? Porque não existe um órgão somente encarregado da licitação. Pode haver mais de um. Há pequenos municípios em que existe somente um órgão ali responsável pela licitação. Então serão esses 2 servidores pertencentes a esse órgão. E 3 no mínimo no caso de concorrência pública, no caso de tomada de preços. 3 membros. Agora, no caso do convite, nós veremos que a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas, entenda prefeituras, e em face da exiguidade de pessoal disponível, não há servidores disponíveis, poderá ser substituída por servidor singular, formalmente designado pela autoridade competente. O prefeito, o secretário, vai designar um servidor para realizar o julgamento daquelas propostas na modalidade convite. Parágrafo 2º. A comissão para o julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços e a aquisição de equipamentos. Quais os casos? Obras, serviços ou aquisição de equipamentos. Então, nestes casos, no caso de inscrição em registro cadastral ou alteração, aquele banco de dados da administração, então será integrada essa comissão por pessoas habilitadas. Em obras, no caso de obras, em serviços, no caso do serviço referido, ou aquisição de equipamentos, será de informática. Então haverá um profissional entendido em informática para integrar essa comissão. Tranquilo demais. Parágrafo 3º agora. Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo-se posição individual divergente
estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. A regra é o seguinte: 3 membros, no mínimo. Esses 3 membros vão responder solidariamente, ou seja, todos os 3 vão responder por aquela falta, por aquela corrupção ou por aquele ato ilegal, salvo se um deles, por exemplo, tiver uma posição individual divergente, não concordou e fundamentou em ata. Aí ele está ressalvado, ou eles estarão ressalvados. Mas, ao contrário, qualquer ilegalidade ou abuso de poder, todos os membros da comissão vão responder. Eu sou contra isso, eu não sabia que os companheiros tinham feito isso e eu não concordo com essa atitude e eu estou fora. Está fundamentado em ata? Vai responder também então. Parágrafo 4. A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá a 1 ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Preste atenção, pessoal, que nós estamos falando do procedimento de julgamento e nós estamos falando nesse vídeo especificamente das comissões. E é um assunto importante, então preste atenção. A investidura dos membros só pode ser por 1 ano, não será acima de 1 ano. É vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Olha o que é vedado, pessoal. A recondução da totalidade, é isso que é vedado. Então, 2 podem ser reconduzidos, não podem os 3. Então, é vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no ano seguinte. Então, 2 podem, os 3 não. No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Qual é o concurso? É para quê? Deixa eu ver o hino da cidade, o hino do município. Então, uma pessoa de reputação ilibada, alguém com uma conduta íntegra, uma pessoa reconhecidamente honesta e reconhecido conhecimento em matéria de exame. Ele conhece de música, conhece de partitura, conhece de afinação, de notas musicais. Será feita, então, talvez uma escultura. Alguém que tenha reputação ilibada e conheça de artes. Então, esse será o caso de concurso e pode ser servidores públicos ou não. Pode ser pessoas apenas de reputação ilibada que não seja servidor público. Artigo 52. O concurso a que se refere o parágrafo 4º do artigo 22 dessa lei deve ser precedido de regulamento próprio a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. O que esse artigo 52 veio fazer é não trazer dúvida a respeito desse concurso. Esse concurso aqui não é o concurso público. Esse concurso é o concurso para aquisição de trabalho técnico, científico ou artístico. Então, portanto, não é o concurso público. Então, ele deve ser precedido por regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital, na repartição pública ou em outro local. Artigo 52, agora, parágrafo 1º. O regulamento, no caso do concurso, deverá indicar 1. Qualificação exigida dos participantes. Alguém formado em música, alguém com experiência em arte, alguém que tem uma formação científica, diretrizes e forma de apresentação do trabalho. Será em audiência pública, será no evento, condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. Dinheiro, um veículo. Parágrafo 2º. Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a administração a executá-lo quando julgar conveniente. O concurso foi para um trabalho técnico, por exemplo, da construção ou reforma, um projeto de construção ou reforma do saneamento da rede de esgoto municipal. Então, um projeto novo
que tenha lá os requisitos de sustentabilidade, de não poluição, de conservação do meio ambiente. Então, o vencedor deve autorizar a administração a executar esse trabalho quando ela quiser. Artigo 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial e ou a servidor designado pela administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. Quando o artigo 53 trouxe na forma da legislação pertinente, ela vem dizer que esse procedimento não se encontra esmiuçado nessa lei. Então haverá uma lei pertinente que vai esmiuçar esse procedimento, o que não é de interesse para a nossa prova. Somente a Lei 866 trouxe um artigo falando do leilão, especificando o leilão. Então, quem é o artigo 53? Será cometido a leiloeiro oficial, será um leiloeiro oficial da repartição ou um servidor designado para a administração, procedendo na forma de uma legislação pertinente. Parágrafo 1º. Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação. Então, ele será avaliado. Nós sabemos que o leilão é somente para alienação, não se compra nada por leilão, então somente se vende. Então, todo bem a ser leiloado será avaliado e o preço mínimo será fixado pela administração. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%, e após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital, sob a convocação, edital de convocação, sob pena de perder em favor da administração o valor já recolhido. Então, vamos lá. Como se dá o pagamento do leilão? Duas hipóteses, à vista ou a prazo. No caso de à vista, todos sabemos como funciona. No caso de ser a prazo, deve ter uma entrada, um pagamento ali de no mínimo 5% do valor, no mínimo, mas pode ser um valor maior que será previsto no edital. Após a assinatura então da respectiva ata, será assinado no local, então será entregue àquele leiloeiro o bem que ele adquiriu, seja um bem servível ou outro, será entregue a ele então. Ele vai se obrigar a pagar o resto, e se ele não fizer? Ele se obriga então a pagar o restante no prazo estipulado no edital de convocação. Se ele não pagar, aquele bem será recolhido e ele ainda pode perder aquele valor acima de 5% que ele já pagou à administração. O parágrafo 3º vem dizer que nos leilões internacionais o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. Nós já falamos, pessoal, que existe licitações internacionais. O que é licitações internacionais? Aquela que participa pelo menos uma empresa internacional. No leilão internacional, participa pelo menos uma empresa internacional ou exclusivamente internacionais, não importa. O que é interessante aqui, se uma empresa internacional venceu, o pagamento à vista poderá ser feito em até 24 horas, o pagamento à vista. A prazo, é lógico que vai ser o mesmo procedimento. Ela vai dar aquela taxa de entrada de no mínimo 5% e, de acordo com o edital, ela vai se obrigar a pagar as outras parcelas. O parágrafo 4º vem dizer o seguinte: o edital de leilão deverá ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará. O leilão, pessoal, não pode ser anônimo. O administrador, o prefeito, o governador, ou quem quer que seja, quer vender o bem e já tem um interessado ali que já pagou uma propina. Então nós não vamos divulgar para que só apareça ele. Será nulo o ato, é anulável esse leilão. Deve ser amplamente divulgado, rádio, imprensa oficial e outros, principalmente no município em que se realizará. Tudo o que a lei traz sobre leilão é somente isso. Os outros aspectos estão em lei específica. Pessoal, ainda sobre o leilão, eu acho interessante, como nós terminamos de falar
tudo que foi trazido pela Lei 866, então acho interessante voltar nesse assunto aqui. Por quê? Porque talvez seja a última vez que a gente falará de leilão nessa lei e pode vir uma ou duas questões na prova, ou até três, dependendo de qual tipo de concurso você fará. Então, leilão em modalidade para alienação. Não se compra nada por leilão. E que tipo de alienação? Observe o primeiro. Primeiro de imóvel. Qualquer imóvel? Não. Imóvel decorrente de decisão judicial ou dação em pagamento. Decisão judicial. O juiz decidiu que aquele imóvel será então leiloado. Aquele imóvel foi retirado de alguém e passado para a administração pública. Ele vai ser leiloado. Ou apenas retirado de alguém e passado ainda simplesmente para o leilão. E com a renda dele destinada a outro setor. Ou ainda dação em pagamento, pagar de outra maneira. Alguém deve a uma repartição pública e quer pagar em imóvel, pagar de maneira diferente. Tudo bem, leilão. Segundo, de imóveis. Então não é somente de imóvel. Na hora da prova, alguns costumam esquecer que os móveis também podem ser leiloados. Bens de imóveis inservíveis. Não serve para mim, para a administração pública, mas serve para alguém. Máquinas, exemplo, máquinas, tratores antigos, aquelas máquinas de retroescavadeiras e por aí vai. Não serve para a administração, mas as peças servem para alguém. Então, leilão, bens apreendidos, qualquer tipo de bem móvel apreendido, seja no tráfico, seja em outros. O leilão é previsto no Código de Processo Civil. As minúcias do leilão não se encontram na Lei 866, mas sim no Código de Processo Civil. Ainda aliena leilão por bens móveis qualquer até o limite de R$650 mil. Isso aqui também é bom você guardar essa informação, porque eu não sei se a sua prova vai pedir apenas a Lei 8666, mas vamos supor que peça também o leilão como um todo, então pode cair essa informação, essa questão. Aliena-se ainda por leilão bens móveis de qualquer bens móveis da administração pública até o limite de R$650 mil. Então, um bem móvel que não é inservível. Por exemplo, a administração tem veículos que não são inservíveis, tem outros bens, mas quer vender, porque adquiriu outros, ganhou outros, etc. Até R$650 mil pode ser por leilão. Ok, pessoal, nós vamos entrar agora num novo assunto. Nós terminamos licitação propriamente dita. Nós entraremos agora nos contratos administrativos. É um novo assunto muito interessante que também cai em prova. Mas como é um novo assunto, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então, no vídeo de número 25, nós daremos início falando dos contratos. Muito obrigado então e até a próxima.